Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estudar nosso livro de ciências, tá bem? Então, vamos pegar lá o nosso livro de ciências, lá na página 2, tá? Vamos iniciar aqui na página 2 do nosso livro de ciências. O nosso título hoje que nós vamos estudar é energia térmica, tá? Nós vamos estar vendo essa energia, essa troca de temperatura, tá bom? Então, o livro traz aqui pra gente primeiro essa troca de ideias, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui desse textinho, que é a nossa primeira parte, aqui na nossa primeira folha do nosso livro. Então, olha lá. A descoberta que mudou a humanidade. Há centenas de milhares de anos, nas noites frias de inverno, a escuridão era um grande inimigo. Sem a lua cheia, a negritude da noite, além de assustadora, era perigosa. O frio intenso era outro inimigo. Não eram fáceis os primeiros passos da humanidade, dados por antepassados muito diferentes de nós. Até que um dia, talvez ao observar uma árvore atingida por um raio, os hominídeos primitivos descobriram algo que modificaria completamente o rumo da nossa evolução: o fogo. Ao dominar essa entidade, foi possível se aquecer, proteger-se dos predadores e ainda cozinhar os alimentos. Então, esse texto aqui que o livro trouxe está falando da descoberta do fogo, né? Quando os nossos antepassados, os primeiros seres humanos lá, conseguiram fazer essa descoberta. E esse fogo veio para ajudar eles, né? Tanto para salvar dessa escuridão, como para cozinhar alimentos, como também para se proteger do frio. Então, o fogo trouxe muitos benefícios, certo? Aqui na número 1, ele pergunta para aqui, ó. Quais foram as vantagens da descoberta do fogo pelos seres humanos primitivos? Isso que acabamos de falar, né? Acabei de falar. Pôde ajudar eles a se protegerem da escuridão, né? Então, com o fogo, eles conseguiram iluminar os ambientes e ver o que estava chegando, que poderiam estar se protegendo. Se proteger do frio, né? O fogo conseguiu aquecê-los e também cozinhar alimentos. Que características, agora o 2, do fogo permite o aquecimento do ambiente e o cozimento dos alimentos? Quais são essas características? O fogo, né? Ele é quente, né? Então, a partir disso, ele consegue aquecer. Ele é elevado a altas temperaturas, certo? Então, esse cozimento dos alimentos, ele só é permitido através dessa alta temperatura que o fogo vai elevando, né? Esse cozimento dele é a partir desse calor que o fogo tá repassando, certo? Então, aqui, já que nós já lemos a nossa página 2, vamos agora para nossa outra folha, tá? Aqui do outro lado. Vamos para a nossa página 3 agora do nosso livro. Que aí nós vamos iniciar falando de calor e temperatura. Vamos lá. Vocês acompanham aí, tá? A leitura. Eu vou começar lendo aqui, vocês vão acompanhando aí no livro, certo? No início do capítulo, você viu que o calor liberado pelo fogo pode aquecer o ambiente e cozinhar alimentos. Mas o que é calor? Vamos ver lá. O calor é a transferência de energia térmica entre corpos que apresentam temperaturas diferentes. A temperatura é a medida do estado de aquecimento de um corpo. Quanto for maior a energia térmica de um objeto, maior será a sua temperatura. Então, o calor, né, é essa transferência de energia, certo? E a temperatura vai ser o estado que aquele corpo está naquele momento, tá? Então, como a gente pode estar medindo a temperatura? Através dos termômetros, né, que nós temos. Mas nós vamos falar agora já deles, tá? Mas antes disso, vamos observar aqui, olha. Nós temos exemplo aqui. Dá aqui uma panela no fogo, olha lá. O fogo aquece o alimento que está dentro da panela, pois transfere calor para ele. Então, o fogo ali vai estar transferindo esse calor para a panela e assim vai aquecer o alimento. E assim está se elevando essa temperatura. Nós temos aqui também a xícara de café, olha lá. O calor do café quente é transferido para as mãos e o ambiente, que estão frios. Então, o café está quente ali
e aquela temperatura dele vai sendo transferida tanto para a xícara quanto para a mão, que vai estar segurando aquela xícara, certo? Então, tá tendo essa troca ali de temperatura. Quando dois objetos com temperaturas diferentes entram em contato, o calor é transferido do objeto mais quente para o mais frio, até que ambos ficam na mesma temperatura, atingindo o equilíbrio. Então, né, quando ocorre isso, é essa troca de temperatura entre dois corpos, né? Então, vai ser dois objetos, ou o líquido e o objeto. Então, aqui no caso do café, o café estava quente e ele foi colocado na xícara. A xícara estava em temperatura ambiente, não estava quente. Mas quando foi colocado aqui esse café nela, houve essa troca de calor, né? Então, houve essa mudança de temperatura. Até que os dois atingiram a mesma temperatura e ficaram em equilíbrio, tá? Então, o café estava mais quente, a xícara estava mais fria, os dois entraram em contato, trocaram calor, né? Teve essa troca de temperatura e eles manteram o equilíbrio, eles ficaram iguais, tá? Agora, vamos aqui abaixo falar dos termômetros. Então, olhem lá. Termômetros. Para determinar se um corpo está quente ou frio, medimos sua temperatura. Um instrumento usado para medir a temperatura é chamado de termômetro. No Brasil, a escala mais utilizada para medir a temperatura é a Celsius. Aqui do lado está falando o que é, ó. Ao ler a temperatura de um termômetro, é comum as pessoas dizerem somente graus, mas o correto é graus Celsius, pois existem outros tipos de escala, como Fahrenheit, utilizada em alguns países de língua inglesa. Então, para estar medindo essa temperatura, né, para saber exatamente a temperatura desse corpo, nós utilizamos o termômetro. E nós temos diversos tipos de termômetros. Temos o termômetro digital, né, temos aquele termômetro que é mais antigo, que é só aquela listinha vermelha. Temos aqueles termômetros que são de rua, né? Geralmente, eu acho que vocês já viram por aí, quando a gente anda pela rua, tem uns termômetros que marca lá qual a temperatura do ambiente daquela região, certo? Então, o objeto que vai estar marcando a temperatura, verificando exatamente, será o termômetro, tá bem? Então, aqui, ó, agora vamos para a nossa página 4 e vai continuar falando um pouquinho mais sobre os termômetros. Então, olha lá. Vamos lá. Os termômetros podem ser usados para medir a temperatura de um corpo ou do ambiente. Foi o que eu falei. Pode estar medindo a temperatura de um corpo, né? Mas também tem aqueles que conseguem medir aquele ambiente, a temperatura do ambiente ali. Aqui, ó, por exemplo, observe. Tá aqui a imagem, né, da criança caminhando na rua, né? E ele observa aqui esse termômetro de rua, que é esse aqui, ó. Acho que vocês já devem ter observado por aí, quando caminham pela cidade. O menino falou, olha, a temperatura do ambiente agora é de 30 graus Celsius. Então, tá aqui, ele tá falando que a temperatura, ó, tá um calor, né? Tá quente lá, tá de 30 graus Celsius. Então, ele conseguiu observar essa temperatura através do termômetro, que tá marcando aqui a temperatura desse ambiente. Para sabermos a variação de temperatura de um local em determinado período, podemos consultar a previsão do tempo. A previsão do tempo é uma estimativa do que mais provável que ocorra com o tempo, facilitando o planejamento de nossas atividades. Então, quando a gente verifica lá a previsão do tempo, geralmente passa no jornal, no celular também mostra lá a previsão do tempo. A gente pode estar vendo lá quantos graus vai estar fazendo ali naquela cidade, naquela região, se vai chover, se não vai chover, se vai fazer sol. Então, aí a gente consegue se programar, né, nossas atividades. Digamos, quero ir na praia. Agora não pode, né, porque nós estamos em tempo de pandemia. Mas quando tudo passar, tiver tudo normal, quiser ir à praia. Vou na praia hoje. Aí eu posso estar olhando lá na previsão do tempo para ver se vai chover ou se vai fazer sol. Porque já pensou, eu vou pra praia e chega lá, tá aquela chuva danada. Não vai dar nem pra aproveitar a praia, né? Então, pode estar observando lá na previsão do tempo para se organizar, se naquele dia é um dia bom para ir pra praia, tá? Olha lá agora. Vamos continuar a leitura aqui abaixo. Ela é realizada por meteorologistas,
profissionais que analisam os dados sobre a temperatura, chuva, vento, umidade do ar e entre outros. Então, a previsão do tempo ela é organizada por quem? Por meteorologistas, tá? Eles que são os profissionais que vão estar estudando essa questão da temperatura, da chuva, do vento, como é que vai estar aquele dia, tá? Aquele ambiente, naquele momento. A variação de temperatura corresponde à diferença entre temperatura máxima e mínima de determinado local em um dia específico. Aqui abaixo, tá? A gente tá lendo. Observe os dados da previsão do tempo para a cidade de Curitiba em 19 de junho de 2018 e tente interpretá-los. Depois, converse com os colegas e o professor sobre as suas conclusões. Então, aqui no livro, aqui abaixo, vocês podem estar observando no livro de vocês, tem a previsão do tempo, né, lá de Curitiba, nesse dia aí, no ano de 2018. Então, aqui, olha, mostra aqui do lado o grau, tá? A temperatura da cidade. Então, nós temos aqui 19 graus, né, com essa setinha pro alto, que vai ser a máxima. E aqui abaixo nós temos 11 graus, que vai ser a mínima, tá? Então, vai estar essas temperaturas na previsão do dia, tá? Máxima de 19 graus e mínima de 11 graus. Então, aqui é a representação do decorrer do dia do que vai acontecer. Olha, pela manhã vai estar um dia nublado, digamos. O sol vai estar entre as nuvens. À tarde vai estar mais nublado, pode ser que tenha queda de chuva, né? Na noite vai estar também ainda nuvens. E depois aqui ao lado pode estar mostrando pra gente o que vai estar acontecendo. Olha, chuva. Nesse dia pode ser que não chova, olha, 0% de chuva, então não vai chover, vai ficar só nublado. Umidade, a umidade está de 53%. Aí temos o nível de vento, né, que vai estar aqui a 7 quilômetros. E também temos o sol, os horários que vai estar mais sol, tá? Então, aqui foi uma escala falando sobre a previsão do tempo de Curitiba nesse dia, certo? Então, a gente conseguiu verificar se ia estar frio, se estava calor, se ia chover nesse dia. A gente conseguiu observar tudo isso, tá bem? Ó, dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer, muitas nuvens à tarde, mas sem chuva, e noite firme. Essa foi a previsão do tempo para esse dia lá na cidade de Curitiba, certo? Agora, nós vamos aqui para a nossa página 5. A página 5 é a ciência em ação, vai ser um experimento. Esse experimento, quem quiser estar tentando fazer em casa, pode fazer. Mas aí a gente vai tentar realizar lá em sala de aula e aí fica melhor para explicar e a gente responder as questões, tá bem? Agora nós vamos aqui para nossas atividades, tá? Aqui nós temos na página 10, é um pouco mais, né? Não, página 6, desculpa, página 6, que é aqui um pouco mais, que vai estar dando mais informações, olha, saiba mais. O uso do fogo, tá dando mais informações sobre o uso do fogo pra gente, tá? Vamos ler lá? Olha lá. O uso do fogo, como você estudou no início do capítulo, mudou a vida dos seres humanos. Mas você sabe o que é o fogo? O fogo é um fenômeno que resulta no processo de combustão, o qual ocorre a presença de 3 elementos: combustível, comburente e o calor inicial. O combustível é um material que sofre combustão, isto é aquele que queima. Papel, álcool, gasolina, gás de cozinha são exemplos de combustíveis, tá? Agora, o comburente é a substância que alimenta a combustão. O oxigênio presente no ar e o comburente de todos os processos de queima. Sem oxigênio não há combustão. Talvez você já tenha percebido que ao acender uma fogueira costuma-se abanar o fogo, né? Geralmente quando vai ser um churrasco, uma coisa, às vezes alguém fica abanando assim. Essa ação alimenta o fogo com mais oxigênio e a queima ocorre mais intensamente, né? Ocorre mais rápido. O calor inicial é o calor necessário para iniciar a combustão. A fonte de calor pode ser chamada ou até mesmo uma faísca.
como quando utilizamos o palito de fósforo ou um isqueiro, né? Que vai estar dando, acender aquele fogo. A combustão resulta na produção de calor, o qual pode ser aproveitado de várias maneiras. No cozimento de alimentos, no funcionamento de motores automotivos, né, automóveis, nos processos industriais e etc. Então, o fogo ele é utilizado de diversas formas, né? Veio para ajudar. Agora, sim, na página 7 e na página 8, 9, vocês vão estar realizando as atividades, tá? Então, a partir disso que nós estudamos, essa troca de temperatura, falamos um pouquinho do calor, das formas de como a gente consegue medir a temperatura através de termômetros, né? Previsão do tempo. Então, vocês vão realizar as atividades da página 7 do livro, tá? 8, 9, tá? Então, as atividades vão da página 7 até a página 9. Então, é 7, 8 e 9, certo? Quarto ano, então, vocês vão estar realizando essas atividades, tá bem? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Nós estudamos livro de ciências. Fiquem bem. Grande beijo, até lá.